Olá amigos, vamos para mais uma aula de Química, íons e comparação de átomos. Esse é o assunto da nossa aula de hoje, tá bom? Primeiramente vamos introduzir o assunto aí, discutindo o que é íons. Íons é uma espécie química que apresenta um número de prótons diferente do número de elétrons. De maneira bem resumida, íons é quando o átomo recebe uma carga. Mas quando que ele recebe uma carga? Quando ele ganha elétrons ou quando ele perde elétrons. Aí ele ganhando ou perdendo elétrons, o número de prótons fica diferente do número de elétrons. Se ele tiver mais prótons do que elétrons, ele é um cátion. E se ele tiver mais elétrons do que prótons, ele é um ânion. De maneira bem resumida, o cátion ele forma-se quando um átomo perde um ou mais elétrons. Então, quando o átomo ele perde elétrons, lembrando que anteriormente, numa aula anterior, a gente falava que o átomo ele está estável quando ele tem a mesma quantidade de elétrons e prótons. Imagina o sódio, lá na tabela periódica, então é o exemplo do sódio. O sódio tem 11 prótons em seu núcleo. Se o sódio tiver 11 elétrons, então ele está estável. Mas a partir do momento que ele perder um elétron, ele vai ter 10 elétrons e 11 prótons. Vocês estão percebendo que a quantidade de prótons é maior do que a quantidade de elétrons. Então ele tem mais cargas positivas. Então preste atenção. Se ele perde um elétron, ele fica um cátion, um átomo de carga positiva. Tá bom? Tem que tomar cuidado, porque aqui às vezes a gente acha, perde, então é negativo. Não, pelo contrário, aqui perde, ele fica positivo. Por que ele fica positivo? Porque ele fica com maior quantidade de cargas positivas no átomo. Porque quando ele perde elétrons, ele fica com maior quantidade de cargas positivas no átomo. E aqui nós não estamos falando de perder prótons. Estamos falando de perder elétrons, tudo bem, pessoal? Então, é ganhar ou perder elétrons, tá bom? E o ânion, ele se forma quando um átomo recebe um elétron ou mais. Quer dizer o quê? Ele ganha mais elétrons, ele fica mais eletronegativo. Então, ele fica uma carga negativa. Por exemplo, o flúor, ele tem 9 prótons e 9 elétrons. Se ele ganhar mais um elétron, ele vai ficar com 10 elétrons. Então, ele vai ficar com uma carga negativa a mais. Então, a gente representa, se for uma carga negativa a mais, um tracinho apenas. E no caso de cima do cátion, um mais em cima do símbolo aqui, mostrando que ele tem uma carga positiva. Tá bom? Outro exemplo aqui, olha, nós temos o elemento ferro, o elemento 26 da tabela periódica. 26 prótons ele tem no seu núcleo. Quando o átomo perde elétrons, o íon terá carga positiva, será chamado de cátion. A gente acabou de falar isso anteriormente. O átomo de ferro perdeu 3 elétrons para produzi-lo. Então, se ele perdeu 3 elétrons, ele fica com 3 cargas positivas. Veja a forma da representação. A forma da representação fica assim, olha. Fica o ferro com 3 mais em cima. Isso quer dizer o quê? Que ele tem 3 cargas positivas a mais. Isso quer dizer o quê? Que ele perdeu 3 elétrons, tudo bem? Vamos lá, continuando agora aqui o outro exemplo. Olha o outro exemplo do ânion. Quando o átomo ganha elétrons, o íon terá carga negativa, é chamado de ânion. No caso aqui, oxigênio. O oxigênio tem 11 prótons em seu núcleo, também tinha 11 elétrons, mas aconteceu o quê? Ele ganhou mais 2 elétrons, ele ficou com 10 elétrons, então ele ficou com duas cargas positivas a mais. Lembrando que anteriormente tinha 3 mais aqui no ferro, agora 2 menos no oxigênio. O oxigênio então ganhou 2 elétrons para produzir esse ânion, tudo bem? Olha um exemplo aqui de um exercício de classe. Um cátion trivalente, trivalente quer dizer o quê? Tem 3 cargas, possui 36 elétrons. Qual é o seu número atômico? Então, se ele é cátion trivalente, quer dizer, ele tem 3 cargas positivas e ele possui 36 elétrons, quer dizer que ele possuía anteriormente 39 elétrons. Então, o número atômico, sabendo que o número atômico é igual ao número de elétrons, o número atômico dele é 39. Quem é o elemento 39 na tabela periódica? É o ítrium, tá bom? Então, o cátion, qual o seu número atômico? O número atômico dele vai ser 39, tá bom? O cátion perdeu 3 elétrons e ficou com 36. Então, o seu número de prótons é 39. No caso, se a gente olhar na tabela periódica, o ítrium, tá bom? Continuando nossos assuntos, agora a gente vai comparar átomos. Comparando dois ou mais átomos, podemos observar algumas semelhanças entre eles, tá bom? A depender da semelhança, teremos para essa relação uma denominação especial. Por exemplo, se os átomos possuírem a mesma quantidade de prótons, a gente fala que os átomos são isótopos. Lembrando que o iso significa igual. Topos, o P aqui, a gente pode lembrar do próton.
então tem a mesma quantidade de prótons. Átomos que possuem o mesmo número atômico, a mesma quantidade de prótons, número atômico, e diferentes números de massa são denominados isótopos. Por exemplo, o cloro aqui, olha, o cloro 35 e o cloro 37. Na verdade, toda vez que for isótopo, o elemento químico é o mesmo, tá bom, pessoal? É que existem vários tipos de cloro na natureza. Esses dois exemplos aqui dos cloros, um cloro com 17 de número atômico, outro também 17, porque todo número 17 na tabela periódica é o cloro. Só que esse daqui tem 35 de massa e esse outro tem 37. Então eles são isótopos que ele tem a mesma quantidade de prótons, tudo bem? Continuando aqui, olha, outro exemplo de isótopo, o hidrogênio. Temos 3 hidrogênios na natureza, o prótio, o deutério e o trítio. Qual é a diferença dos três? A quantidade de massa. Olha, o primeiro tem, todos eles têm 1 de número atômico, então todos são isótopos, mas eles têm massas diferentes, por isso recebem nomes especiais. Um outro exemplo aqui, o carbono. Nós temos 3 tipos de carbono na natureza, carbono 12, 13 e 14. Tudo bem? Qual a diferença entre os carbonos? A quantidade de massa, porque o número atômico do carbono é 6 em todos os exemplos que nós temos aqui. São todos isótopos, tá bom? Um outro exemplo aqui, agora nós vamos falar não de isótopos, mas vamos falar de isóbaros. Isóbaros são átomos que possuem a mesma quantidade de massa, tem número atômico diferente, então são elementos químicos diferentes, são átomos diferentes, mas com uma quantidade de massa. Por exemplo, o cálcio e o potássio. Esse cálcio ele tem 40 de massa e o potássio também tem 40 de massa, apesar de ser elementos diferentes, com número atômico diferente, ele tem a mesma quantidade de massa. Lembrando que iso significa igual, aqui nós podemos lembrar do A, que o A representa a massa, isóbaros, tá bom? Agora outro exemplo são os isótonos, são átomos, voltando aqui, ó, átomos que possuem a mesma quantidade de nêutrons, tá bom? Lembrando que iso é igual, isótonos, sendo destacado o N, um N de nêutrons, são átomos no mesmo número de nêutrons e que pertencem a elementos diferentes. São elementos diferentes, mas com a mesma quantidade de nêutrons. Mas como é que eu vou saber a quantidade de nêutrons? Lembrando que para calcular o nêutron é só você pegar a massa menos o número atômico. Olha, 68 menos 31 dá 37. 71 menos 34, 37. Os dois têm a mesma quantidade de nêutrons, tudo bem? Um outro exemplo aqui embaixo, olha aqui o boro e o berílio. Olha para você ver. Se eu pegar 11 menos 5, dá 6. 10 menos 4, 6. Os dois têm a mesma quantidade de nêutrons, apesar de ser elementos diferentes. Um grande abraço a todos vocês, fiquem todos com Deus, bons estudos.